noite, galera. Aqui é o Rodrigo novamente. Vamos dar continuidade então ao nosso curso de Python. E hoje a gente vai falar sobre um pouquinho mais sobre variáveis. A gente começou a falar sobre isso na aula passada, mas a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. É um assunto muito importante para que a gente crie um alicerce e assim a gente consiga avançar, ok? Então, variáveis, o que são? Variável é um espaço reservado na memória para ser reutilizado posteriormente. Então eu reservo um espaço na memória colocando texto, número ou algum dado lá, e posteriormente, enquanto o meu programa estiver em execução, se ele não for gravar isso num banco de dados, aí eu posso reutilizar ele. Quando o programa é finalizado, aquele espaço na memória é limpo também, tá? Então a gente vai ver isso aí também na prática. Algumas regras que a gente tem que ter para a criação de variáveis, né? Temos que ter alguns cuidados. Cuidado com o nome de variáveis, com os espaços entre um nome e o outro, tá? A gente vai ver isso na prática já já. O uso de palavras reservadas, a gente não pode utilizar palavras. O que são palavras reservadas? São palavras que já estão reservadas para uso dentro do Python. A gente vai ver um exemplo delas daqui a pouco. Cuidado com as letras maiúsculas e minúsculas, isso faz toda a diferença, tá? E a dica é criar variáveis com letras minúsculas nesse começo, para que a gente possa se adaptar e se interagir com isso, tá? Ainda sobre algumas regras, a gente evita números no início da variável, como por exemplo colocar o número 1, underline e o nome, tá? A gente não utiliza espaço entre nome, espaço, cliente, tá? E não utiliza, de novo, as palavras reservadas, que são essas aqui. Palavras reservadas: end, del, elif, else, import, o break, class, continue, def, tá? São palavras que já têm uma função nativa dentro do Python, e é o que a gente vai utilizar. Boa parte delas a gente vai utilizar ao longo do curso, tá? Uma dica importante: o nome de variáveis deve ser conciso, porém descritivo, tá? Então você tem que usar um nome de variável que de acordo com a sua variável. Por exemplo, o name é melhor que você colocar como N só, né? Ou student name é melhor que você colocar como SN, por exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque faz toda a diferença, tá? Então procure utilizar palavras que estão de acordo com o que o seu programa está sendo criado, sendo desenvolvido, tá? Então você vai colocar, por exemplo, nome de cliente, não coloca NC, coloca nome, underline cliente, se você quiser um espaço, ou N cliente, tá? Para que facilite a sua vida e sua identificação lá na frente, tá? Então agora a gente vai abrir o VS Code e a gente vai para a prática, tá? Vamos para a prática então. Bom, continuando então, gente, a gente vai abrir agora, estamos com o VS Code aberto. A gente vai fazer então um exemplo sobre variáveis aqui, né? Na aula passada a gente criou uma pasta, curso Python, a gente já tem um arquivo aula 01. E aqui eu vou criar nessa barra lateral, clicar nesse primeiro ícone, novo arquivo, e vou digitar o nome do meu arquivo, aula2.py, ok? Sempre colocando a extensão. Posso ocultar essa área do explorador clicando nesse primeiro ícone, sempre quando eu quiser voltar, eu volto com ele ali, tá? Muito bem, a gente viu então aqui na primeira aula o comando print e tudo que estará dentro dele vai ser impresso na tela, tá? Eu vou colocar uma mensagem aqui de olá, seja bem-vindo, só para a gente recapitular a aula passada. Eu vou aqui no terminal, novo terminal, ele vai abrir um terminal aqui embaixo para mim, só para saber o que eu tenho no terminal, né, nessa pasta. Eu dou um comando ls, né, que é o mesmo do dir dentro do Windows, tá? E aí ele está aparecendo para mim os dois arquivos lá. Vou executar então o arquivo aula02.py e ele imprime para mim lá o seja bem-vindo, tá? Que é a primeira linha do print. Muito bem, mas nós estamos falando de variáveis, né? Então o que qual que é o exemplo que a gente pode dar aqui de variável? Eu vou colocar aqui um nome, determinar uma variável como nome, tá? E vou colocar o meu nome aqui, tá? Dessa forma eu já estou dizendo que a variável nome recebe esse conteúdo, tá? Sempre entenda dentro do Python o igual como recebe, tá?
E para mim imprimir o valor que tem dentro da variável, se eu der um comando, mandar executar o meu programa dessa forma, você percebe que aqui embaixo ele não apareceu, tá? O que eu tenho que fazer então para me fazer ele aparecer? Eu tenho que colocar a minha variável dentro do comando print. E aí dessa forma ele vai aparecer para mim quando eu executar o programa. Ó. Olha lá, ó. aula2.py, ele diz a primeira mensagem, que é o print, né? E embaixo o comando que eu mandei imprimir a variável, tá? Mas nós vimos também que na aula passada nós vamos utilizar muito um recurso de formatação, né? De formatação de print, né? Então eu vou utilizar a seguinte forma. Eu coloquei aqui embaixo da variável, colocar um F antes da aspa aqui, ou do apóstrofo, se você está usando aspas duplas ou simples, tá? Você coloca um F, e tudo quando você for apontar a variável dentro do texto, dentro da linha de texto, você vai colocar chaves. É a mesma coisa que se você fizesse da seguinte forma, ó, eu colocasse a frase lá, mais nome, tá? Eu estou dizendo para ele o quê? Imprima a frase e mais a variável nome. Como que ele vai ficar isso no final? Vou dar um espaço aqui no final da linha. Vamos executar o programa. Olha lá, ó. Olá, seja bem-vindo, Rodrigo. Tá? Mas ao longo do nosso curso e ao longo do tempo, à medida que você for avançando, a gente vai utilizar um recurso um pouco mais sofisticado, que é o recurso do formatação, né? Que é o F. Eu vou colocar aqui como que eu faria para me imprimir de uma forma simples, prática, dentro da linha de texto, né, dentro do print, a minha variável. Então vamos supor que eu queira colocar assim, olá, Rodrigo. Colocar uma vírgula. E aí eu vou usar chave. As chaves vão determinar para mim que vai existir um valor ali dentro de uma variável, tá? Então eu vou colocar, abre chaves, fecha chaves e coloco nome. Tá? E aí ele vai, na hora que eu imprimir, ele tem que imprimir para mim a variável no meio do nome, no meio do print, olha lá. Ó. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo. Tá? Então eu posso utilizar esse recurso. E as variáveis, ela pode receber, por exemplo, um número inteiro, um ponto flutuante que a gente ainda vai falar lá na frente, tá? E a mesma coisa, para mim imprimir, eu preciso indicar para ele que eu tenho dentro do comando print a variável, tá? Muito bem, mas vão existir ao longo do nosso curso situações em que você vai solicitar ao usuário que ele indique o valor da variável em tempo de execução, tá? Como que eu faço isso? Eu posso dizer da seguinte forma, ó, input, eu vou usar o comando input, e aí eu vou colocar um texto para ele informar o nome, né? Então eu vou colocar assim, informe o nome. Vou apagar aqui a vírgula. Seja bem-vindo. Então qual que é a ideia aqui? A ideia é aqui fazer com que o usuário o usuário do meu programa, né, digite o nome, e a hora que ele digitar, ele vai imprimir uma frase com o nome digitado, tá? Vou limpar aqui o terminal, para ficar mais fácil para ser enxergado. Olha lá, eu vou executar então o comando 2, ó, informe o nome. Vamos colocar aqui Arthur. Olá, Arthur, seja bem-vindo. Então ele pegou essa variável nome, na qual nós indicamos, e embaixo ele imprimiu com variável atual, tá? Qual que é a diferença da anterior? Da anterior você tem uma determinada, você não muda, e com o comando input você atualiza a variável, né? Você faz com que ela seja atualizável em tempo de execução. Muito bem? Isso vale também para números, né? Vamos colocar aqui número. Vou colocar o comando. O número, a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de dados mais a fundo na próxima aula, mais para frente. Mas é interessante você saber que o número eu tenho dois tipos, basicamente, né? Que é o float, que é
aquele número que é o 1.0, por exemplo, o número depois da vírgula, tá? Ou o int, que é o inteiro, tá? Então, quando eu estou digitando a diferença de uma variável que vai um valor numérico para uma variável que vai um valor de texto, é que eu preciso indicar para ele qual o tipo de dado ou tipo de número, né, que vai ser inserido naquela variável. A gente vai usar como um inteiro, que é o int, e aí eu coloco input, certo? Abro aspas de novo, abro parênteses e abro aspas só para mim colocar o texto aqui, né? Informe o primeiro número. Vou colocar aqui como número A, tá? Essa primeira variável, certo? E o número B, que é a segunda variável, vai ser int input informe o segundo número. Vou colocar uns 2 pontos aqui, tá? Aí eu vou colocar um print com F de formatação. O primeiro número foi tal e o segundo foi tal. Então eu vou dizer para ele agora aqui a variável número A e número B. Muito bem, vamos lá, vamos executar agora. Executando o programa, nome, vou colocar Clarice. Informe o primeiro número 15, segundo número 30. Olha lá, o primeiro número foi 15 e o segundo foi 30. Tá? Dessa forma a gente tem vários tipos de input ou vários tipos de variáveis, né, que a gente pode ter, tá? Muito bem, gente, por hoje é só. Essa aula foi uma aula sobre variáveis. Você entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar um pequeno exercício aqui para a gente fazer, para que você possa ir salvando isso também no seu escopo de trabalho, nas nossas aulas, e com isso você ter um material para você posteriormente poder estudar, ok? Vamos então para a nossa tela com o... Muito bem, gente, então o exercício dessa aula é: armazene em uma variável uma mensagem simples e em seguida exiba essa mensagem, tá? Segundo, altere o valor da variável exibida a uma nova mensagem. E terceiro, armazene uma mensagem em uma variável e em seguida exiba essa mensagem e então altere o valor de sua variável para uma nova mensagem e mostre essa nova mensagem novamente, tá? É importante você fazer esse exercício, por mais simples que possa parecer, mas dessa forma vai fazer com que você fixe o que a gente está aprendendo nas aulas, tá ok? Caso você tenha alguma dúvida ou queira que a gente solucione esse exercício juntos, apesar de ser simples, é só colocar aí nos comentários abaixo, ok? Deus abençoe, gente. Dê um like aí se você gostou desse vídeo, para que isso motive mais a gente a continuar produzindo material de estudos em Python. Forte abraço e até a próxima aula.